Graça e paz a todos. Meus irmãos, eu vou trazer hoje uma mensagem acerca da festividade sobre o carnaval, né? No carnaval, os frutos da carne são cultivados e celebrados, tais como a impureza, a idolatria do corpo, inimizade, ciúmes, discórdia, inveja e muitas outras carnalidades que trazem a total desagregação dos valores cristãos. Os valores do carnaval fazem oposição aos valores de uma vida com o Espírito do Senhor. Você conhece a origem do carnaval? Você entende o porquê essa festa não tem nada relacionado a nós cristãos reformados? Os cristãos reformados, né? Então, aqui eu vou ler um pequeno trecho do texto do reverendo Mauro Meister, diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper, onde ele diz: carne vale a Deus a carne, ou remover a carne. Esse é o significado do nome da festa, carnaval, que fundamentalmente é uma festa do catolicismo romano, mas que tem tradições anteriores ao catolicismo e que eram festas de grande sensualidade a deuses pagãos e assim por diante. A ideia fundamental era, anteriormente, um período de inversão de valores. Tudo aquilo que não se pode normalmente, nessa festa era permitido. O catolicismo, percebendo que não conseguia lutar culturalmente contra isso, incorporou a festa. A festa acontece 47 dias antes da Páscoa e inaugura então o que seria a Quaresma, que é o período de jejum antes da Páscoa. Basicamente, o carnaval significa isso. Então, considerando que o jejum ia chegar, sempre foi uma festa de grandes abusos. É pecar para depois, né, pedir perdão do que pecou. E por que é que nós cristãos evangélicos reformados não devemos participar dessa festa? Em primeiro lugar, porque não cabe nem o nosso calendário, não faz parte daquilo que nós somos e popularmente não nos representa. Mas, em segundo lugar, porque essa festa segue aquele espírito antigo de ser uma festa muito sensual. E a sensualidade, conforme no carnaval, ela não corresponde, ela não condiz com os valores da vida cristã e da santidade. Então, além de ser uma festa que não tem nada a ver comigo, por exemplo, ela é também uma festa que representa o oposto. Pelo menos aqui na nossa tradição e em vários outros lugares, o oposto daquilo que nós ouvimos da Escritura a respeito de santidade. Então, na minha opinião, na opinião, né, do reverendo, o cristão verdadeiro, preocupado com a sua vida espiritual, não deve participar, ele não deve assistir, ele não deve incentivar. Às vezes, eu recebo a pergunta: mas pastor, se a gente reunir crianças aqui, inocentes, e colocá-las aqui para pular a festa, afinal todo mundo está fazendo isso, tem problema? É claro que tem, porque você não vai estar preparando essas crianças para aquilo que tem de fato valor e verdade, que é a santidade. Você vai estar abrindo um caminho, uma porta aberta para que essas crianças no futuro não entendam essa diferença. Então, na minha visão, o cristão não tem a ver com essa festa, não deve participar e incentivar ou até mesmo assisti-la em qualquer forma. Fica a dica.
Aí, fecha aspas, né? Em 1 Tessalonicenses 4:3, fala o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, meus irmãos, em Romanos 8, de 5 a 10, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, Espírito Santo. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Bonito, né? E Paulo, ele continua em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sim, meus irmãos, aqui tem uma referência. Quem puder, leia 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 todo, que é a exortação à prática da santidade. E também leiam Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, tá certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Isaías 5, de 20 a 23, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Porém, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. E 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui também pede para ler 1 João os capítulos 1 e 2, quando diz que Deus é luz, vai falar sobre o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. E em Salmos 14:2 também tem um versículo muito bonito que diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, meus irmãos, realmente é aquela luta entre a carne e o espírito, o tempo inteiro. Então, quem entregou sua vida para Jesus foi crucificado junto com ele e ressuscitou junto com ele, porque a partir daquele momento a gente se tornou uma nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás, aquilo que fizemos foi perdoado por Deus, por Jesus, a sua expiação de morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós somos perdoados pela graça de Deus, fomos justificados. Deus nos perdoou através de Jesus, né? Nos justificou perante o pecado, nos deu o poder de nos livrar do pecado, mas a gente precisa constantemente enfrentar essa batalha, porque nós ainda não estamos libertos do pecado. Nós fomos reconciliados com Deus, mas Deus, através de Jesus, nos deu forças para aquele que realmente é convertido, de lutar contra a carne e vencer o pecado. Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Mas se a gente der vazão a ele,
né? Se a gente se incentivar, se a gente for, digamos, na onda geral, nessa festa que tudo vale, que significa carne, nada vale, né? A gente está pecando, meus irmãos. E não, o cristão, o que tem o Espírito de Deus selado em si, ele não sente nem vontade disso. Não sente nem assim, não assiste uma TV para ver um desfile, não vai ver desfile, não incentiva os filhos a fazer isso, nada disso. Então, que possamos realmente, aqueles que estão buscando a santidade, porque a santidade é o que vem após a aceitação de Jesus em nossas vidas, é um caminhar, é um processo, né, que vai desde o momento da conversão até o nosso falecimento, onde a gente vai poder receber um corpo glorioso na nossa ressurreição. Mas nós precisamos, meus irmãos, orarmos pela humanidade. A gente observa que, como o reverendo citou aqui, exorta a prática de ciúmes. Quantos casais não discutem? Casamentos são desfeitos, né? Mulheres que eu digo até jovens, na sua grande maioria, adolescentes, engravidam, aí querem ir para o aborto, que é outro crime. Quando há adultério, é outro pecado, né? Então, assim, e o pecado leva à morte, né? Então, se entregar às carnalidades é o oposto do que nós cristãos esperamos. É o oposto daquilo que nós confessamos, daquilo que nós nos dirigimos, né? Não tem nada a ver com os nossos preceitos. Nós respeitamos, mas também queremos respeito das pessoas. Assim como nós vivemos no país laico, né, onde a gente deve respeitar todas as denominações religiosas, mas a gente percebe que muitas pessoas são contra os cristãos, né? Basta apenas dizer a palavra Jesus, que já espanta até no jeito de olhar das pessoas, espanta muitas pessoas. Mas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é Rei dos Reis. Jesus Cristo é o que criou todo o universo. Tudo está debaixo da vontade dEle. E tudo acontece com a permissão dEle. Porque é Deus quem endurece, quem quebranta um coração. Deus, Ele é soberano. Deus sabe tudo. Ele está no controle de tudo. Mas nós, como seus discípulos, né, os trabalhadores da última hora, que teremos direito ao mesmo salário daqueles da primeira hora, que foram os primeiros cristãos. Oh, glória a Deus! Nós precisamos ser fiéis a Deus, continuarmos na oração, continuarmos na vigilância, continuarmos aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que rege as nossas vidas. A Ele eu consagro a minha vida, eu consagrei e consagro todos os dias a minha vida e de minha família. Louvado seja Deus. Que possamos, meus irmãos, durante essa festa pagã, que não é uma festa cristã, possamos refletir, né? E continuarmos na nossa posição, não sairmos dela. Amém? Que Deus nos dê um dia maravilhoso, abençoado na sua presença, como todos os dias são. Porque para o cristão não existem dias, datas no calendário pagão que interfira na nossa vida de cristão, né? Então, é Páscoa, é Natal, é Carnaval, é São João, isso daí não importa para a gente não comemora nada disso, a gente só comemora a nossa libertação através de Jesus todos os dias do ano. Eita glória! E essa é a nossa alegria, essa é a nossa fortaleza, é essa a nossa vida, né? Uma vida que a gente busca em santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias. Deus abençoe a vida de cada um, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém?